A casa está em silêncio, mas por dentro existe barulho, preocupações, medos, cenários que talvez nunca aconteçam, mas que já estão te consumindo. Você olha para o teto e pensa: por que eu sinto tanto medo se eu creio em Deus? Talvez ninguém saiba, mas você tem lutado contra pensamentos que não dão trégua. Ansiedade pelo futuro, medo de perder alguém, insegurança financeira, sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Agora deixa eu te dizer algo muito sério. O medo não entra gritando. Ele entra sussurrando, e quando você percebe, já está vivendo em estado de alerta constante. Mas existe um texto na Bíblia que foi escrito exatamente para momentos como esse. Um texto que atravessou séculos, que fortaleceu reis, sustentou viúvas, consolou perseguidos e acalmou corações em guerras. Estou falando do Salmo 23, escrito por Davi, um homem que conhecia o medo de perto. Um homem que já fugiu para cavernas, foi traído, perseguido, ameaçado de morte. E mesmo assim, escreveu: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Hoje você não vai apenas ouvir esse salmo. Você vai entender ele profundamente, verso por verso, como uma blindagem espiritual contra o medo e a ansiedade. E no final, nós vamos orar juntos. Se essa mensagem falar com você em algum momento, deixe seu "eu recebo" nos comentários. Isso não é sobre algoritmo, é sobre posicionamento espiritual. Respira fundo, porque essa jornada começa agora. Davi estava cercado por ameaças reais quando escreveu essas palavras. Não era um homem vivendo conforto constante. Ele conhecia o som da perseguição, o peso da traição e o frio da caverna onde precisou se esconder. Ainda assim, quando começa o salmo, ele não fala do medo, não fala dos inimigos, não fala da incerteza. Ele começa assim: "O Senhor é o meu pastor." Percebe a profundidade disso? Antes de mencionar qualquer problema, ele declara quem Deus é. A ansiedade faz o contrário. Ela começa pelo cenário assustador. Ela amplia o risco, imagina o pior desfecho, cria histórias na mente. A fé, porém, começa pelo caráter de Deus. Fé não ignora a realidade. Fé escolhe interpretar a realidade a partir de quem Deus é. Quando Davi diz pastor, ele não usa uma metáfora distante. Ele sabia exatamente o que estava dizendo. Antes de ser rei, antes do trono, antes das vitórias militares, ele era um pastor de ovelhas. Ele acordava cedo, enfrentava predadores, conhecia cada ovelha pelo comportamento. Um pastor protege, um pastor guia, um pastor alimenta, um pastor corrige. Um pastor vai atrás quando uma ovelha se perde. Uma ovelha sozinha é vulnerável. Ela não tem presas afiadas, não tem força para lutar contra um leão, não tem senso de direção apurado. Mas quando está sob cuidado, ela está segura. Agora traz isso para a sua vida. O medo cresce quando você sente que está sozinho. A ansiedade se fortalece quando você acredita que tudo depende exclusivamente de você. Quando você pensa que precisa controlar cada detalhe para que nada dê errado. Mas ao declarar: "O Senhor é o meu pastor", você está assumindo algo poderoso. Eu não estou sozinho. Eu não sou o centro do controle. Existe alguém maior conduzindo meus passos. Isso muda tudo. Em seguida, Davi diz: "Nada me faltará." Isso não é uma frase de prosperidade superficial. Não é a promessa de ausência de dor. A história de Davi prova isso. Ele enfrentou guerras sangrentas, foi injustiçado, chorou perdas profundas, viveu conflitos internos. Então o que ele quer dizer? Ele está dizendo que, independentemente do cenário, Deus continuará sendo suficiente. Mesmo no vale, Deus não deixa de ser pastor. Mesmo na escassez, Deus não deixa de sustentar. A ansiedade nasce da escassez imaginada. E se faltar? E se eu perder? E se não der certo? O medo sempre aponta para o que pode ser tirado. Mas a fé aponta para quem permanece. Quando Deus é seu pastor, você pode atravessar fases difíceis, mas não atravessa abandonado. Pode enfrentar perdas, mas não enfrenta sem direção. Pode sentir dor, mas não está desamparado. Nada me faltará.
É uma declaração de confiança na suficiência divina, não na estabilidade das circunstâncias. Então vem algo ainda mais profundo. Deitar-me faz em verdes pastos. Percebe o detalhe? Ele faz deitar. Uma ovelha só se deita quando está completamente segura. Se há qualquer sinal de perigo, ela permanece em pé, alerta, pronta para correr. O descanso é sinal de confiança. Deus não apenas protege, Ele conduz ao descanso. Quantas pessoas hoje estão em pé por dentro? Mesmo sentadas, mesmo deitadas na cama, por dentro estão tensas, vigilantes, exaustas. A mente não para, o coração acelera. O corpo descansa, mas a alma continua alerta. A ansiedade mantém você em constante estado de prontidão, sempre esperando uma notícia ruim, sempre antecipando um problema, sempre tentando prever o futuro. Mas o Salmo 23 revela algo poderoso. Existe descanso real em Deus. Não é fuga da realidade, é segurança no meio dela. Talvez hoje você esteja buscando respostas urgentes. Quer saber como tudo vai se resolver, quer garantias, quer previsões. Mas talvez o que você mais precise não seja uma resposta detalhada sobre o amanhã. Talvez o que você precise seja descanso. Descanso na certeza de que existe um pastor atento. Descanso na convicção de que você não está largado à própria sorte. Descanso na verdade de que mesmo quando você não enxerga o caminho inteiro, alguém está conduzindo cada passo. E o Salmo ainda continua. Ainda fala de vales sombrios, de mesas preparadas diante de inimigos, de bondade e misericórdia que seguem todos os dias. Mas antes de qualquer vale ou vitória, Davi estabelece o fundamento: quem Deus é. Se você internalizar apenas isso, algo já começa a mudar dentro de você, porque a fé não começa eliminando o medo. Ela começa reposicionando sua visão. E quando sua visão muda, sua alma aprende, pouco a pouco, a deitar em verdes pastos, mesmo que o mundo ao redor ainda esteja barulhento. Você já percebeu que rio turbulento faz barulho, mas lago tranquilo sustenta a vida? É exatamente essa imagem que Davi traz quando declara: guia-me mansamente a águas tranquilas. Não é água agitada, não é correnteza descontrolada, não é espuma batendo em pedra, é estabilidade, é constância, é profundidade silenciosa. Ansiedade é o oposto disso. É mente acelerada, pensamento que corre na frente da realidade, cenários exagerados que parecem mais reais do que os fatos. Deus não guia pelo pânico, Ele não conduz pelo desespero, Ele não empurra você para decisões precipitadas, Ele guia pela paz. E aqui está algo que muita gente com mais de 45 anos precisa ouvir com clareza. Você não vence a ansiedade tentando controlar cada detalhe da vida. Você já tentou isso, já tentou prever tudo, já tentou organizar cada variável. E mesmo assim, imprevistos vieram. Controle absoluto é ilusão. Confiança é escolha. Confiança não nasce do nada. Ela é construída pela lembrança constante de quem Deus é. Por isso, Davi repete verdades sobre o caráter do pastor antes de falar dos vales. Então ele declara: refrigera a minha alma. Refrigerar é restaurar aquilo que foi desgastado. É devolver força ao que perdeu energia. É soprar ânimo sobre o que estava quase desistindo. A ansiedade cansa profundamente. O medo corrói por dentro. A preocupação constante envelhece a alma antes do tempo. Talvez você esteja funcionando externamente, trabalhando, cumprindo responsabilidades, sorrindo quando precisa, mas por dentro a alma está esgotada. E Deus não promete apenas mudar circunstâncias externas, Ele promete restaurar o interior. Ele não começa necessariamente alterando o cenário, Ele começa fortalecendo você para atravessar o cenário. Isso muda a perspectiva. Você pode estar enfrentando a mesma situação, o mesmo problema familiar, a mesma pressão financeira, a mesma incerteza, mas com uma alma refrigerada, você reage diferente. Você pensa diferente. Você decide diferente. Então, Davi chega a um dos trechos mais conhecidos e mais profundos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, preste atenção na construção da frase.
Ele não diz se eu andar, ele diz ainda que. Vales não são exceção, são parte da jornada. Quem viveu mais tempo sabe disso, já passou por perdas, já enfrentou diagnósticos difíceis, já atravessou traições, já sentiu medo real. O erro é interpretar o vale como um abandono, mas Davi continua. Não temerei mal algum porque tu estás comigo. Essa é a verdadeira blindagem espiritual. Não é ausência de vale, é presença de Deus dentro do vale. Perceba que o salmo muda aqui. Antes ele falava, ele me guia, ele me faz. Agora se torna pessoal. Tu estás comigo. No momento mais escuro, a linguagem se aproxima. A intimidade aumenta. Medo diminui quando a consciência da presença aumenta. Talvez o que esteja faltando na sua vida hoje não seja solução imediata. Talvez seja a percepção da companhia divina. Deus não se afasta nos momentos difíceis. Muitas vezes é ali que ele se torna mais próximo. E então vem algo que desafia completamente a lógica humana. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Não é depois da batalha. Não é quando tudo se resolve. É na presença dos inimigos. Isso é maturidade espiritual. Isso é confiança em nível avançado. Enquanto a ameaça ainda existe, Deus prepara provisão. Enquanto há oposição, Deus prepara honra. Enquanto há tensão, Deus estabelece dignidade. Ansiedade diz, você vai perder. Isso vai acabar mal. Fé responde, Deus está preparando algo que eu ainda não consigo enxergar. Perceba, mesa fala de comunhão, de sustento, de estabilidade. Deus não apenas livra, ele honra no meio da pressão. Agora, uma aplicação prática para quem deseja transformar isso em exercício diário. Quando o medo vier, e ele virá, não negocie com ele na sua mente. Declare a verdade em voz alta. Um versículo, uma promessa, uma frase do próprio Salmo 23. Não como ritual mecânico, mas como alinhamento mental. A palavra de Deus substitui pensamentos tóxicos por verdade sólida. Ela reorganiza o interior. Ela reposiciona a mente. Você não pode impedir que pensamentos ansiosos batam à porta, mas pode decidir quais deles vão permanecer dentro da casa. E à medida que você declara a verdade, algo começa a acontecer. O coração desacelera, a respiração se estabiliza, a alma encontra ponto de apoio, porque no fim a segurança não está na ausência de inimigos, nem na ausência de vales. Está na certeza de que o pastor continua conduzindo, restaurando, guiando e preparando, mesmo quando seus olhos ainda estão ajustando a visão no meio da sombra. E a jornada ainda não terminou. Ainda há bondade e misericórdia te acompanhando todos os dias. Mas antes de encerrar essa etapa da nossa jornada, eu preciso aprofundar duas declarações finais que muitas vezes passam despercebidas, e são exatamente elas que selam essa blindagem espiritual. Davi continua dizendo, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. No contexto bíblico, ungir com óleo não era algo comum e banal. Era sinal de honra, era sinal de separação, era sinal de cuidado especial. Pastores também usavam óleo para proteger as ovelhas de insetos que entravam pelo nariz e causavam irritação, infecção e até morte. Percebe a profundidade? O óleo não era apenas símbolo espiritual, era proteção prática. Agora traz isso para a sua vida. Quantos insetos mentais têm tentado entrar? Pensamentos pequenos, insistentes, repetitivos, que começam como algo quase imperceptível, mas quando você vê, já estão dominando sua mente. A unção fala de proteção contra aquilo que tenta se infiltrar silenciosamente. Talvez você tenha sido atacado por pensamentos de fracasso, talvez por lembranças do passado, talvez por culpas antigas que já deveriam ter sido curadas. Mas quando Davi diz que sua cabeça é ungida, ele está declarando, minha mente está protegida, minha identidade está guardada, minha dignidade não depende do que estão dizendo sobre mim. E então ele afirma, o meu cálice transborda. Não é apenas suficiente, transborda. Isso não é prosperidade superficial, é plenitude interior. Uma pessoa ansiosa
vive sempre no quase, quase feliz, quase em paz, quase satisfeito. Mas quando Deus é pastor, o cálice não vive pela metade. Ele transborda confiança, esperança e direção, mesmo que as circunstâncias ainda estejam em ajuste. E então vem o encerramento mais poderoso de todos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Preste atenção nessa palavra. Certamente. Não é talvez. Não é quem sabe. É certeza. A ansiedade vive no campo das incertezas. E se der errado? E se eu perder? E se algo acontecer? Davi responde: certamente. Bondade e misericórdia não visitam de vez em quando. Elas seguem. A imagem no original é quase de algo que persegue. Enquanto problemas tentam correr atrás de você, a bondade de Deus corre mais rápido. Você pode ter passado por anos difíceis, pode ter acumulado marcas, pode ter vivido perdas que ninguém consegue explicar. Mas se você está aqui hoje, ouvindo essa mensagem, existe algo te acompanhando até aqui. Não foi sorte, não foi coincidência, foi misericórdia. E quando ele fala habitarei na casa do Senhor, ele está falando de permanência, de estabilidade espiritual, de identidade firmada. Para quem tem mais de 45 anos, isso faz ainda mais sentido. Já se viveu o suficiente para entender que estabilidade não está no dinheiro, nem nas pessoas, nem nas circunstâncias. Tudo isso pode mudar, mas a presença de Deus permanece. Agora eu quero que você imagine algo. Imagine sua vida como uma casa. Durante anos, portas foram abertas para preocupações entrarem. Janelas ficaram escancaradas para pensamentos negativos. O medo ganhou espaço na sala principal. Hoje, através do Salmo 23, nós começamos a fechar essas brechas. Pastor, suficiência, descanso, direção, restauração, presença no vale, honra diante dos inimigos, proteção na mente, transbordo na alma, certeza de bondade. Isso é blindagem espiritual. E blindagem não significa que a vida não terá desafios. Significa que você não será destruído por eles. Agora, antes de seguirmos para os próximos episódios dessa jornada, eu quero reforçar algo muito importante. Não trate isso como apenas mais um conteúdo que você ouviu e esqueceu. Transforme em prática diária. Leia o Salmo 23 pela manhã. Declare em voz alta quando o medo surgir. Ore antes de dormir, entregando suas preocupações. E, principalmente, alimente sua mente com verdade, não com notícias alarmantes o tempo todo. Você já viveu o suficiente para saber que a mente pode ser sua maior aliada ou seu maior campo de batalha. Escolha diariamente quem vai governar esse território. Essa foi a blindagem espiritual Jesus 01. No próximo passo da nossa jornada de transformação, vamos falar sobre brechas emocionais e espirituais que, sem perceber, mantêm ciclos de ansiedade ativos, mesmo em pessoas que amam a Deus. Porque crescer espiritualmente não é apenas sentir, é entender, é aplicar, é perseverar. E se hoje algo começou a mudar dentro de você, ainda que seja pequeno, valorize isso. Grandes transformações quase sempre começam com decisões silenciosas. Respire fundo mais uma vez. O Senhor é o seu pastor. E quando o pastor está presente, o medo perde autoridade. Conduz para verdes pastos. Guia para águas tranquilas. Refrigera almas cansadas. Pai, onde há ansiedade, derrama paz. Onde há medo, estabelece confiança. Onde há inquietação, planta descanso. Se alguém está atravessando um vale, lembra essa pessoa agora que ela não está sozinha. Que a presença do Senhor seja mais real do que qualquer ameaça. Que toda opressão mental perca força. Que todo pensamento de derrota seja substituído por esperança. Nós declaramos proteção sobre essa casa, sobre essa mente, sobre essa família, e que esta seja a primeira de muitas blindagens espirituais nessa jornada. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou você, escreva: O Senhor é meu pastor. Isso é mais do que comentário, é declaração.
Essa foi a blindagem espiritual Giago 01. Mas existe algo ainda mais profundo que precisamos entender. No próximo episódio da Jornada de Transformação, vamos falar sobre como fechar brechas espirituais que alimentam ansiedade e medo sem que você perceba. Se você quer continuar essa caminhada de fortalecimento, já se prepara para o próximo passo, porque blindagem espiritual não é um evento, é um processo. E hoje, esse processo começou.